Salve, salve galera da Darkside, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal e hoje é dia de conversarmos sobre o primeiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, série derivada de Game of Thrones. Eu vou explicar porque que não tem nada a ver com a ambientação que a gente já conhece de A Casa do Dragão, de Game of Thrones, e eu falo sobre isso a partir de agora. O primeiro episódio, como era de se esperar, serviu ao propósito de um primeiro episódio. Nós precisamos entender onde ele está, qual que é a ambientação, quais são os personagens principais, e foi exatamente o que aconteceu. Mas já dá para perceber que tem um ritmo muito diferente de Game of Thrones e de A Casa do Dragão, eu vou nem falar, porque é só pura enrolação. Mas Game of Thrones ali, as primeiras temporadas e tal, tem todo aquele ambiente político pesado. Nós fomos apresentados a Ser Duncan Alto, não que ele já tivesse escolhido esse nome desde o início, e também ao Egg, que são os dois atores principais, são os personagens que a gente vai acompanhar durante essa aventura. Esses primeiros episódios serão focados ali nesse evento, né, nesse torneio que ele vai participar, e que agora ele tem um escudeiro, ainda não está certa a participação dele, que ele precisaria de uma indicação, coisa que não ocorreu. E nós fomos ali apresentados a personagens que carregam nomes históricos, como Baratheon. Não foi dito de forma direta ali, mas tem um Targaryen na taberna que ele conhece o Egg, só por conta da moeda e do cabelo loiro. E o Dandelion, eles falam de outras casas também conhecidas, mas não vai ser a peça central. Eles vão acompanhar ali o Ser Duncan e também o Egg, que tem ali um quê de Ned Stark, porque ele é tomado pela honra, ele não conhece os trajeitos do mundo, certamente ele será apresentado a eles, né? Essa inocência, digamos assim, que ele tem, talvez seja corrompida em algum momento por eventos trágicos, por mais que ele vai ser ali guardadas as devidas proporções. Como eu disse, não teremos um ambiente político ditando o tom da série, mas ele deve sofrer com algumas coisas. Ele já tem alguns traumas, né? Ele até tira sarro disso. E o Egg é que carrega esse ar mais misterioso ali, que é uma criança, talvez, que seja da realeza, porque ele fala, você tem que me levar até King's Landing. Talvez ele tenha uma ponta de Targaryen ali, seja um bastardo ou algo do tipo. O fato dele ser careca pode ser que ele cortou o cabelo para ninguém ver. Vamos descobrir ao longo da temporada ou ao longo das próximas temporadas, porque é um projeto que tende a demorar mais para ser concluído. Ainda sobre o Ser Duncan Alto, nós não temos lá grandes informações sobre ele ou tampouco sobre o Egg. O que nós temos é o fio condutor da própria personalidade dele, do tipo, eu quero me tornar um cavaleiro, por mais que na cabeça dele já seja, ele não tem o título ainda, não tem o reconhecimento, o mestre que ele seguia não é conhecido, então ele tem todo um caminho para trilhar e ainda precisa de alguma coisa diferente ali para poder participar do torneio. Mas qual que é a diferença desse cavaleiro andante para um cavaleiro normal que a gente conhece ali de Game of Thrones, de A Casa do Dragão? É porque ele não vai servir a uma casa, pelo menos não nesse momento. O objetivo dele é dar segurança para as pessoas vulneráveis, como ele fez piada ali, como ele ficou treinando em alguns momentos. Talvez esse seja o sentido que ele quer dar para a sua vida. Vamos ver se ele vai seguir exatamente esse fio condutor do início ao fim, mas nesse início é justamente o que a gente viu. Uma pessoa basicamente crua ali, tentando agora viver por si só, porque até então ele servia ao mestre, e agora ele vai tentar de alguma forma ascender na sociedade e chegar ao objetivo dele. Para um primeiro episódio eu achei excelente, gostei bastante do que eu vi, ainda mais porque nós vamos fugir um pouco dessa temática política de Game of Thrones, de ter que esperar alguma coisa acontecer, do tipo, vai ter uma guerra, não vai ter uma guerra, vai aparecer dragão, não vai aparecer dragão. Não, a história é Ser Duncan e é Egg, e o que eles vão fazer ao longo do tempo, das viagens que eles vão fazer, das pessoas que eles vão conhecer. Não tem mais nada que esteja influenciando isso. O Egg não tem família, o Ser Duncan também não tem mais família. Vai ser muito interessante acompanhar as aventuras dos dois. É uma história basicamente de aventura, e eles vão se ver em várias situações complicadas, divertidas e de decisões provavelmente que eles vão precisar tomar, que vai mudar todo o rumo da história.
Bom, meus amigos, o que eu tinha que falar era basicamente isso e eu gostei muito do primeiro episódio, mas eu quero saber de vocês. Acompanharam, assistiram ali no domingo, assistiram depois? Quero saber, deixem aí nos comentários. Mas ó, um lembrete, eu já tinha falado do Cavaleiro dos Sete Reinos, se você tava meio por fora, é porque você não tá acompanhando o canal direito. Não se esqueça, tem vídeo toda semana e no Giro de Notícias da semana passada eu falei mais sobre enredo, sobre os personagens, como seria a ambientação e também a data de estreia, mas quero saber da sua opinião aí nos comentários. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Afonso Malatesta, é um prazer tê-lo aqui comigo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque temos conteúdo novo toda semana. Fechado? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!